Fala galera, Felipe Soares aqui na área. Se inscreva no meu canal e ativa o sininho aí que eu tenho que fazer 100 vídeos pro YouTube, que essa foi a meta dada. 100 vídeos. Eu acho que deve estar com uns 50, mais ou menos. Mas pessoal, o que eu vim aqui falar hoje? Eu quero falar pra vocês sobre decisão. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você não pode ficar indeciso com alguma coisa. A decisão ela tem que ser tomada de forma rápida, muito rápida e óbvio, pensada. Uma dica que eu vou dar pra vocês: nunca tome uma decisão cansado ou emocionado. Esquece, não toma que você vai tomar a decisão errada. Então você tá cansado, você dorme, no outro dia você toma a decisão. Por que eu tô falando isso daí? Porque essa semana, pessoal, não é essa semana não, já faz uns 15 dias que eu tô indeciso em uma atitude que eu deveria tomar em relação à minha vida mesmo, a algumas mudanças, né? E eu fiquei indeciso, cara, e isso gerou o que em mim? Ansiedade. Gerou muita ansiedade. Não é de Deus. Ansiedade não é de Deus, porque o inimigo plantando uma semente na sua mente, porque o inimigo ele domina a sua mente, tá? 98% das pessoas, elas são dominadas pelo inimigo, e somente 2% da população ela é pelo lado positivo da coisa, que é o lado de Deus, tá? Olha como é grave isso daí. 98% das pessoas, elas são... cheguei na academia aqui tomando um branco. Elas são dominadas pelo inimigo, 98%. Bota isso aí em quantidade de milhões de pessoas que existem no mundo. No país, no Brasil, que seja. Para vocês verem a proporção da força que o inimigo tem, cara. E é real. O inimigo ele entra na nossa mente por meio de várias formas, como uma delas, o medo por meio de vários medos, tá? São 6 medos principais, não sei se eu vou lembrar todos, mas um deles é o medo da pobreza, o medo da doença, o medo de não ter, o medo da pobreza, doença, qual mais? Nossa, tem mais 4, que agora travou. É só quando eu começo a fazer um vídeo, trava. Eu vou lembrar no decorrer do vídeo. Bom, mas resumindo, o maior medo é o medo da pobreza e o medo da doença. Só ganha do medo da doença o medo da pobreza. Olha que loucura. Isso eu tô lendo no livro Mais Esperto que o Diabo. Muito legal esse. Eu não gosto nem de falar esse nome, mas esse livro é muito bom. É um livro do Napoleão Hill. Então, pessoal, a indecisão também é uma semente plantada pelo inimigo, tá? Então, fique esperto quando você está indeciso, quando essa indecisão gera ansiedade em você. Não é de Deus. Então, para você não ficar indeciso, você tem que fazer o quê? Pedir orientação e pedir em oração a Deus, para que Ele te encaminhe, para que Ele te dê a direção certa para onde você tem que ir, de acordo com essa sua indecisão, com esse seu pensamento. Comigo aconteceu o quê? Eu tinha que me mover para um lugar na minha cabeça para eu mudar. Mas não é assim. Eu pedi orientação para Deus e não chegou o momento. Como que você sabe que você tá com a orientação de Deus, que Ele falou com você? Cara, por meio da oração e por meio da fé. Então, quanto mais você se conecta com Deus, quanto mais você pede para Deus, mais Ele vai te dar comandos. E nesses comandos você tem que entender. Ou você faz, ou você não faz. Ele vai te dar o comando. Ele usa as pessoas para falar com você, ele usa os lugares para falar com você, e ele te conecta as pessoas a lugares, a ambientes, e tudo isso você vai pegando o comando de Deus. Mas você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que orar todos os dias para Ele poder conversar com você, pô. Senão não vai dar certo. E eu vim orando muito, e o Deus vai conversando com você conforme Ele vai te deixando com o coração fervendo em chamas, assim, pô, cara, eu preciso ir pra lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar essa decisão. Só que eu tava desse jeito, mas mesmo assim eu ficava indeciso. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada aí. Não é possível eu tá querendo fazer isso daqui, só que isso aqui tá me deixando indeciso. E eu percebi que essa indecisão não era o momento certo de eu tomar a minha decisão. Aí o que eu fiz? Cancelei tudo que eu tava querendo fazer, já tava tudo aprovado, tudo bonitinho, eu já ia explodir minha mente aqui, cara. E percebi que não é o momento certo de fazer essa mudança, tá, pessoal?
Deus foi me dando alguns comandos, algumas pessoas falando comigo, tal, e eu percebi hoje que não era para eu fazer o que eu queria fazer, tá? Eu agradeço a Deus por ele ter me dado esses comandos, de ter falado comigo. Não é falar, você não ouve, galera, você sente, a gente sente o Espírito Santo. E acabei cancelando tudo e vou focar no que eu tenho que focar aqui, porque eu senti isso daí. Tipo assim, cara, foca no que você tem que fazer aí das suas lojas. Faz o projeto que você tá fazendo aí do WhatsApp, que você vai criar uma outra loja. E segura um pouquinho aí, meu amigo. Vamos segurar um pouquinho aí, que depois você vai para onde você quer ir. Então, você tem que ouvir os comandos. Galera, é isso. Não fique indeciso. Toma uma decisão rápida e certa. Mas para você tomar uma decisão rápida e certa, tem que dobrar o joelho e orar. Orar. Se você acredita nisso, faz isso. Se você não acredita nisso, faz isso também. Porque você vai passar a acreditar. Porque às vezes sua vida só tá uma zoada porque você não tá conectado com Deus. Você não tá orando. Você não tá tendo fé naquilo que você tá querendo. E você tá indo para caminhos errados, para outros caminhos. Então, nunca vai dar certo. Quando você se ajoelhar e pedir de coração mesmo, você tem que pedir com o coração. Não é com a mente, que a mente nossa é maluca. Você pede com o coração. Deus sabe quem tem o coração bom e quem não tem o coração bom. Ah, Felipe, mas você só tá falando de Deus. Tá tudo bem, eu já fui uma pessoa que o inimigo me atacou muito, e me ataca até hoje. Só que eu era usado pelo inimigo. Eu era muito usado, sabe? Como? Bebendo, brigando, arrumando briga, sendo muito reativo, que eu ainda tô melhorando. Ninguém melhora de um dia pro outro. Por meio de muita oração que a gente vai melhorar, e conexão com Deus. Se você não conectar com Deus, esquece, cara. Você não vai melhorar, você não vai mudar a sua vida. Você não vai mudar a sua vida. E ponto final. Por que você tá falando assim? Porque eu vivi tudo isso daí, pô. Eu vivi a parte ruim e eu tô vivendo a parte boa e tá muito bom. Eu tenho propriedade pra falar porque eu passei por tudo, pô. E quem me conhece sabe que eu era muito doido. O meu jeito forte de ser, eu nunca vou deixar de ser, porque é o meu jeito forte de ser. Só que eu preciso aprender a ser menos reativo, eu preciso aprender a ter mais paciência, coisa que eu também não tenho muito, não tenho. E eu vou aprendendo essas coisas. Por exemplo, essa decisão que eu tinha era questão de indecisão. Por quê? Porque eu não tenho paciência de esperar, eu não gosto de esperar. Eu ia fazer alguma coisa, eu ia fazer cagada, ia dar ruim. Então, mas como eu tô conectado com o Espírito Santo, eu orei, pedi pra Ari, falei, Ari, ora pra gente aqui, vê se essa é a direção. Aí ela orou também. E tava tudo certo, a Ari também concordou da gente fazer o que a gente ia fazer. Só que chegou hoje, eu acordei, a gente tem que dormir, pessoal. Você dorme, acorda, você acorda com outra coisa. E o Deus conversa muito com a gente nos sonhos, tá, pô? Você pode não entender nada, o sonho não é óbvio. E Deus só fala coisas que não são óbvias, aí tá certo. Na verdade, Deus fala coisas que são óbvias, e você que não ouve. Aí você fica maluco. Aí no sonho, o sonho ele não é óbvio. Você tá sonhando ali, ó, de repente você, no outro dia, ou você lembra de tudo ou você não lembra de nada. Mas o que você lembra, anota, pô, porque é algum comando de Deus falando com você, cara. É muito louco. E na oração também, Deus fala muito com você. Na igreja, Deus fala muito com você. Você tá ali, você tá sentindo as pessoas, conecta pessoas certas. É muito louco. E então esse vídeo é para falar sobre a indecisão e sobre a conexão que vocês têm que ter com Deus, porque Deus que vai dar o caminho, Deus que vai dar o comando, tá bom? Fiquem com Deus. Espero ter ajudado vocês de alguma forma a pensarem em como tomar uma decisão. Um dos caminhos é isso. Não deixar o inimigo plantar essa sementinha na sua mente, que é a semente da indecisão, porque é ele que planta, tá? E se conectar mais com Deus. E pronto, e acabou. Ajoelhar, orar e ter fé. É assim que a gente vai conseguir mudar o mundo. Mas, muito provavelmente, como o inimigo ataca 98% das pessoas que ele consegue, por conta que, mano, o inimigo só dá sensação de prazer. É bebida, é cigarro, é curtição,
é pornografia, é um monte de vício e hábito que ele vai botando na mente das pessoas e as pessoas caem, porque é confortável, dá dopamina. Você fica, tá ligado? Mas 2% dessa pessoa, dessas pessoas, ele não consegue entrar na mente. E eu faço parte dos 2%. E você aí faz parte de qual porcentagem? Dos 98 ou dos 2? Grande maioria pode ter certeza que está nos 2%, nos 98%. 2% é muito difícil. É muito difícil chegar, pô. Eu tenho 37 anos, eu consegui isso há 5 meses. E eu pretendo nunca mais sair disso daqui. Para isso eu não posso deixar que esse maldito desse inimigo me pegue. E acabou, ele não vai me pegar. Para isso a gente tem que ficar se blindando. Porque perto da gente que mexe, que tem prosperidade, que a gente que tem loja, mexe com dinheiro em si, o dinheiro também é uma das coisas que o inimigo ele usa para atacar você, tá? Então, tem muita gente que tem dinheiro e não é de Deus não, cara. Então o inimigo ele usa essas pessoas que também têm dinheiro contra todo mundo, tá? Então assim, a gente que mexe com muito dinheiro, a gente tem uma legião de demônios perto da gente, cara, porque eles querem entrar na nossa mente, todo dia. Se a gente não se blindar, a gente acaba fazendo cagada e a nossa vida só vai ladeira abaixo. E é isso, e é verdade. Se você não acredita, o problema é teu, mas é isso. Eu acredito nisso. E eu tô aqui pra passar isso daí pra quem acredita. Você que não acredita, não precisa seguir nem assistir esse vídeo. Beleza? Tamo junto. E fica ligado aí que eu vou lançar mais um monte de vídeo aí. E eu espero contribuir com a vida de quem quer. Porque não dá pra gente mudar quem não quer ser mudado. Quem não quer ser mudado tá naquela bolha, naquela caixinha lá e fica lá, dane-se. Agora quem quer ser mudado, vai ouvir a verdade aqui. Porque aqui é sem mimimi, sem blá blá blá. É empresário raiz e tamo junto. Quero passar pra vocês o que eu passei. Tem uma pá de coach aí que não passa o que eu passei não, tá, galera? Eles só sabem falar e tá tudo bem. Eu não, passei um monte de coisa na minha vida. Se eu contar a minha história de vida, pô, dar um podcast de 20 horas, tá bom? Eu tenho propriedade pra falar essas coisas porque eu vivi todos os processos. Então, se liga aí que eu vou postar mais vídeos assim. Valeu, tamo junto.